Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar algo ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no livro de Sofonias. O capítulo é o 3 e o versículo é de 1 ao 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém e não aceita correção. Não confia no Senhor e não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Meu Deus, o contexto desse livro se dá em um momento onde Jerusalém está vivendo um tempo que Deus quer trazer uma reforma espiritual. Apesar de toda essa bagunça, Deus levanta o profeta Sofonias para profetizar a uma cidade que ele mesmo declara cidade rebelde, impura e opressora. Deus estava levantando um profeta para dizer que só a mudança externa não tem eficácia nenhuma. Precisa-se de uma mudança interna. Precisa-se de uma mudança interior. Porque para Deus, queridos, é mais importante o que acontece dentro de nós do que aquilo que acontece fora. Esse povo, o povo aqui estava vivendo uma mudança externa, mas não uma mudança interna. Palavras eram até boas, mas não havia uma mudança. E Deus então começa a trazer uma palavra de juízo sobre Jerusalém. Mas também depois o Senhor começa a trazer promessas a quem permanece fiel. Mas observe o texto que nós lemos. Isso me chamou a atenção nessa manhã e eu quero compartilhar com você. O versículo 2 fala aqui de um povo que não ouve a ninguém, um povo que não aceita a correção, um povo que não confia no Senhor e não se aproxima do seu Deus. A Bíblia está dizendo a respeito de um povo que persiste na maldade do seu coração. Uma geração que não ouve a Deus, uma geração rebelde, uma geração que não aceita a correção de Deus. E por não aceitar a correção de Deus, uma geração que não confia no Senhor. Elas preferem confiar na força do seu braço do que confiar no Senhor. E o que é mais triste é ver a declaração de uma geração que persiste na verdade que está no seu coração e não na verdade que há em Deus. A Bíblia diz que eles não ouvem a ninguém e não aceitam a correção, não confia no Senhor e não se aproxima do seu Deus. Uma geração que prefere ouvir a voz do seu coração do que a voz de Deus. A voz da sua vontade do que a vontade de Deus. No versículo 3 fala que no meio dela há líderes que são como leões que rugem. Seus juízos são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Líderes corruptos que fazem conforme o desejo do seu coração. Como leões que rugem, passam por cima de tudo, agem pelo seu próprio interesse. Aí no 4, a palavra do Senhor diz que os seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros, e os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Homens irresponsáveis, levianos e traiçoeiros. Essa era o contexto daquela época. Infelizmente,
muita coisa tem a ver com esse tempo de hoje. E Deus onde está em tudo isso? E Deus onde está em toda essa situação? Onde há uma corrupção, onde não há mudança, onde há uma dureza no coração, onde por mais que Deus traga um alerta ao seu povo com toda essa pandemia que nós vivemos e ainda estamos vivendo, ainda que num foco menor, graças a Deus por isso, mas ainda estamos vivendo. Aonde está o povo? Aonde está o coração do povo? E aonde está Deus em tudo isso? Versículo 5 vai declarar isso. O Senhor está no meio dela. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. O Deus que eu e você servimos é um Deus justo. E jamais Deus comete injustiça. Então aquelas pessoas que culpam a Deus por causa de algo que aconteceu, ou não consegue compreender a Deus, não consegue se submeter à vontade de Deus, essa é a melhor palavra, infelizmente são pessoas que não conhecem o Senhor. O texto diz que o Senhor está no meio, Ele é justo e jamais comete injustiça. O texto diz mais: a cada manhã Ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia Ele não falha. Deixa eu dizer algo para você. A cada manhã o Senhor ministra uma palavra ao meu e seu coração. A cada manhã Deus fala conosco. A cada manhã Deus ministra a sua justiça. E a cada novo dia a promessa é que você tem um Deus que não falha. Ele não falhou e Ele jamais falhará. Mas o texto termina: o injusto, ele não se envergonha da sua injustiça. No meio de todo aquele contexto está o Senhor. No meio de todo esse tempo que nós estamos vivendo está o Senhor. A cada manhã Ele está ministrando uma palavra. Ele está falando quem Ele é. Ele está falando da sua palavra, da realidade do seu amor. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Ele não fica constrangido. Ele nem fica vermelho com uma vida dupla, de dizer que é do Senhor, que serve ao Senhor, que ama a Deus, mas as práticas não condizem com isso. O coração está longe de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Quantas vezes Deus usa palavras, pessoas, para constranger o seu coração? Mas muitas vezes nós justificamos os nossos erros para não mudar. Colocamos desculpas e argumentos humanos para não haver uma mudança. Essas pessoas geralmente são boas, que fazem assim, geralmente são boas para encontrar erro nos outros, defeito nos outros, mas não nelas. Deus está tratando a igreja para mostrar o erro da igreja. A cada manhã Ele se revela através da sua justiça aos nossos corações. Eu louvo a Deus porque existe um povo que o Senhor está restaurando, que o Senhor está trabalhando, que eu e você possamos fazer parte desse povo. O texto, ele continua dizendo que o Senhor também deixará no meio da cidade os mansos, os humildes, que se refugiarão no nome do Senhor, aqueles que buscarão o Senhor em toda e qualquer circunstância. Os remanescentes de Israel não cometerão injustiça, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas, eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Aí no 14 até o 17 diz assim: cante alegremente, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você e Ele fez retroceder os seus inimigos.
O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não deixe que suas mãos enfraqueçam. O Senhor, o seu Deus, está no meio de vós, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Não temas, ó Sião, e não deixe que as suas mãos se enfraqueçam. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que possamos buscar o Senhor, que possamos ser esses remanescentes que Deus está levantando para esses últimos dias, para esse tempo, para viver um novo tempo de Deus. Há um novo tempo de Deus chegando, há um novo ano se iniciando daqui a alguns dias, e nós podemos viver o novo de Deus, as promessas do Senhor. Por isso, levanta e canta alegremente, ó filha de Sião. Alegre-se na presença do Senhor. O Senhor está no meio de nós. O Senhor sempre fala, querido. O Senhor sempre fala. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essas palavras. Que o Senhor faça você meditar um pouco nelas e entender se nós verdadeiramente estamos obedecendo ou não o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe no nome de Jesus.